Fala, torcedor! O clima tá pegando fogo nos bastidores do futebol brasileiro. Só que o jogador, como qualquer pessoa, tem que ser punida. Não pela minha vontade, mas por aquilo que está na letra fria da lei. Porque se o Flamengo está dizendo que pediu o cartão para o Bruno, o Flamengo não foi prejudicado. Existe ferramenta para punir o Bruno Henrique na justiça desportiva? O Bruno foi discutir com o juiz. Quer dizer, são até... É lento, burocrático, é tudo cheio de amargo. No comando da resenha hoje, André Rizek recebeu o Maestro Júnior, Sérgio Xavier e Lédio Carmona para discutir um dos temas mais polêmicos da temporada: a lentidão e as falhas do nosso modelo de justiça desportiva. E o ponto de partida, claro, foram os casos recentes de Alan, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, que escancararam de vez o atraso desse sistema que parece viver em outro século. Rizek não poupou palavras. Chamou o modelo de péssimo, burocrático, lento e arcaico. Tudo isso e muito mais. Você confere agora. Veja só. Mas o caso mais recente foram os julgamentos, ou melhor, o que está rolando nesse momento na justiça envolvendo o Alan, do Palmeiras, e o Bruno Henrique, do Flamengo. Eu mergulho há muito tempo na questão da justiça desportiva do Brasil. Eu tenho fixação por esse tema, porque eu acho que o nosso modelo é um modelo péssimo. Porque o que acontece no nosso modelo? O Bruno Henrique, por exemplo, ele está com efeito suspensivo desde setembro, e não é exclusividade dele, né? O Vitor Roque, por exemplo, foi denunciado por causa de um post de cunho homofóbico, não foi julgado ainda, né? E aí, como os julgamentos demoram, eles se arrastam, por lei, a justiça desportiva aqui tem que seguir esse modelo que é semelhante ao da justiça comum. Só que a justiça comum define aspectos muito mais complexos da vida, né? A justiça desportiva, por exemplo, o Alan recebeu um cartão em julho. Pode rodar a imagem do cartão. Foi em julho o cartão. Em julho. E só nessa semana o tribunal decidiu que ele vai cumprir agora, contra o Santos, o segundo jogo da suspensão de uma partida no final de julho. São meses para decidir o cumprimento ou não de uma pena. Meses, né? Então ele foi julgado por essa cotovelada. E, enfim, não estou nem avaliando se ele devia ou não pegar 2 jogos. O que eu estou avaliando é o tempo que se leva para tomar uma decisão banal, que é afastar o jogador por 1 ou 2 jogos. Como é que é na Europa? Você sabe como é que é? Claro, tem o Tribunal de Penas. Acontece a rodada no fim de semana. O Tribunal de Penas se reúne na terça-feira, ou seja, o jogo é domingo. Eles, 2 dias depois, se reúnem e comunicam: o seu Alan está suspenso por 2 jogos. Mas lá então não cabe recurso? Cabe recurso. Raramente os clubes recorrem. Raramente ganham. E raramente ganham. Então eles nem recorrem. Mas o recurso corre na mesma semana do jogo. Sim. Por exemplo, na Inglaterra, se você é um jogador expulso por entrada violenta, ele é automaticamente suspenso por 3 jogos. Não tem negociação. Acho que não tem nem tribunal de pena. É automático. 3 jogos suspensos. Se entrar com recurso, vai perder. Na mesma hora, não tem isso. É regra, está estabelecido. Isso. Não é uma crítica aos advogados do STJD, que são praticamente... Não, o modelo é horrível. O modelo é horrível. É lento, é burocrático, é tudo cheio de amargo. O argumento é garantir o amplo direito de defesa. Olha, eu sou plenamente favorável ao amplo direito de defesa. Isso seja rápido. Na vida de qualquer pessoa. Mas por causa de um cartão, gente. É melhor que a coisa ande logo, porque é 1 ou 2 jogos a decisão. Aí você aplica um efeito suspensivo, joga por meses, vem a reta final do campeonato, surpresinha. Foi marcado para essa semana. Vai cumprir agora, sábado. Aí você fica revoltado. Mas é assim que a roda gira. Para todos os clubes, todos os anos. Isso é insuportável. Um dos princípios da justiça é o processo ser resolvido com celeridade. Rapidez. Com rapidez, celeridade, igual a rapidez. Sim. No Brasil, é muito lento. Por exemplo, o caso do Bruno Henrique, sem entrar no mérito, enfim, que é um caso mais complicado, é mais difícil, tanto que o do Paquetá na Inglaterra levou 1 ano para ser resolvido. O cartão que ele levou, a questão do cartão foi em 11 de novembro do ano passado.
Fazendo um ano hoje. Então, né? mas aí é mais complexo, Lédio. Pois é, por isso eu que eu tô dizendo, é eu mais defendo a celeridade, Tribunal de Penas, Sim, para né? cartão, ou, por exemplo, agora com o VAR é muito difícil, mas lances que a arbitragem não tenha percebido, e aí o tribunal ia lá e aplicava uma punição. Para esses casos, não tem por que ter um julgamento, efeito, instâncias, tem que ser rápido, tem que ser anunciado Tem que ser 2-3 dias automático, não tem nem depois. que ter julgamento. Rápido, como é na Europa. É. No caso do Bruno Henrique, a rapidez, inclusive, na minha opinião, teria levado a um erro. Está gostando do conteúdo até aqui? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Porque na primeira sentença que foi aplicada a ele, punição de 12 jogos, no começo eu fazia parte do senso comum. Absurdo, tem que punir, realmente, como é que pode? Vendeu informação para apostador. Aquele era o senso comum. Com o passar do tempo, vieram informações que eu pelo menos não tinha no primeiro momento, e eu tenho um outro julgamento hoje em relação ao que eu tinha assim que o caso veio à tona com as informações do inquérito que ainda está correndo, né? O inquérito que na justiça comum vai apontar se ele tem indícios, se ele merece ser incriminado ou não. Foi aberto em maio, né? Foi aberto em maio. Em maio. Né? Então Estamos está em rolando novembro. o inquérito criminal. Né? Vamos às informações que o Flamengo conseguiu demonstrar no caso. E aqui você está vendo o advogado Michel Assef Filho, que participou ao vivo aqui do Seleção. Vamos lá. Vem para cá, diretor, eu quero trazer luz ao caso. Né? O Bruno Henrique foi denunciado num artigo, que é o artigo 243, que é o seguinte: atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Era o que o senso comum achava. O Bruno Henrique tomou um cartão para beneficiar apostadores, ele tem que ser punido por isso, como foi o Nino Paraíba, como foi o Bauerman e outros atletas. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. O Flamengo conseguiu demonstrar, esse é o artigo 243. Tem também o artigo 243A, né, que é o seguinte: atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Né? E graças a esses dois artigos, o Bruno Henrique pegou 12 jogos de suspensão. O Flamengo conseguiu demonstrar, na minha opinião, não sou eu que julgo, mas o Flamengo conseguiu demonstrar, na minha opinião, que o clube que orientou o Bruno Henrique a tomar o cartão contra o Santos, o que acontece, aliás, toda semana. Né? Você vai lá, por exemplo, vai ter uma data FIFA, você fala, toma lá o terceiro... Arrascaeta. Toma lá o terceiro amarelo, você vai ficar fora mesmo, aí você cumpre. Ou aconteceu com o Vitória recentemente, o goleiro se machucou, ia ficar um tempo fora contra o Corinthians. E mandaram ele dar um jeito de tomar um cartão amarelo no banco, ficou xingando o jogo inteiro o juiz. E não conseguiu. Conseguiu no finzinho. Conseguiu? O Arcanjo tomou no finzinho. Ufa, garantiu. Ele ia ficar uns 2-3 jogos de recuperação, levou o amarelo. Então isso acontece, não é de hoje no futebol. Né? O Flamengo conseguiu demonstrar que ele, Flamengo, pediu para o Bruno Henrique tomar o cartão amarelo. Então, ou seja, o item prejudicar o próprio clube está descartado, certo? Se isso está comprovado, e eu não tenho motivo para desconfiar das testemunhas que o Flamengo levou, porque eles estariam cometendo um crime, né, de dar uma informação falsa, isso está descartado. Também acho que fica descartado, pelo argumento do Flamengo, o Bruno Henrique, pessoa física, interferir no resultado. Não foi o Bruno Henrique que interferiu. Né? Ele cumpriu uma orientação do clube, levar cartão amarelo. Qual o problema do Bruno Henrique caso o inquérito demonstre que, de fato, ele passou informação para os apostadores? Ou seja, o clube mandou eu tomar um cartão, pode apostar que o cartão vai sair, eu vou tomar o cartão. Se isso ficar comprovado, porque isso é uma coisa da esfera da justiça comum, não é o STJD que vai conseguir quebrar sigilo e investigar, estamos diante, na minha opinião, de um problema ético, que é um jogador passar uma informação privilegiada, uma informação interna para beneficiar apostadores. Eu acho isso bonito? Não, eu não acho. Só que o jogador, como qualquer pessoa, tem que ser punida, não pela minha vontade, mas por aquilo que está na letra fria da lei. Existe algum artigo pelo qual o jogador seja punido no Código Brasileiro de Justiça Desportiva por passar informação privilegiada? Não tem. A gente precisa atualizar o código.
Então... Mas na FIFA tem. Oi? Tá, mas no código do CBJD, assim, mas na FIFA, que é o que marca o julgamento... O artigo 26 do Código de Ética da FIFA... Não tem. Tem. Tá. Quer que eu leia aqui? Não, mas no CBJD não tem. Só para você ver como a discussão é densa. Eu não estou dizendo que o Bruno Henrique é culpado ou não. Código 26 do artigo Código de Ética da FIFA. Abre aspas. As pessoas sujeitas a esse código ficam proibidas de participar direta ou indiretamente em apostas, jogos de azar, loterias e atividades ou negócios similares relacionados com partidas ou competições de futebol. Isso é o código da FIFA. Sim, mas aqui no Brasil, ele é punido pelo CBJD. E não tem. Aí o que fez o relator do caso, então? Para que esse assunto não ficasse sem punição, ele apelou para o artigo 191. Para o artigo 191, que diz o seguinte: deixar de cumprir ou dificultar o regulamento. Será que é isso que fez o Bruno Henrique? Não sei se é. Mas foi um subterfúgio que ele usou, na minha visão, né? Para que esse caso não fique sem punição, para que não pareça que você esteja dizendo que tudo bem passar informação para apostador. É errado passar informação para apostador, é uma coisa óbvia. No caso, quem é que foi lesado? O site de aposta. Sim. Né? O site de aposta foi lesado, porque quem foi fazer a aposta tinha uma informação privilegiada. O Flamengo foi lesado? Não. Não. O campeonato foi lesado pelo Bruno Henrique pessoa física? Para mim, obviamente não foi. Então você recorre, como foram os casos do Bauerman, do Dino Paraíba, porque quando você vende para uma máfia de apostador... Mas aí é diferente, né, André? Claro, porque esses se beneficiaram, né? É o que eu estou dizendo. O caso do Bruno Henrique não tem paralelo com o Bauerman. 191 deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento... desculpa. Deixa eu achar o artigo 91. Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento geral ou especial da competição. É super aberto. É super aberto. É super aberto. Então, como é um artigo aberto para caber qualquer coisa, o relator do caso pegou esse artigo 191 e que prevê multa de até 100 mil reais, né? É multa de 100 ou 100 mil reais, e falou, eu não vou deixar o caso sem punição, eu vou colocar o Bruno Henrique aqui, no artigo 191, que eu vou repetir, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial da competição. Cara, eu achei uma boa ideia, sinceramente. Eu também acho. Achei uma boa ideia. Melhor que nada. Melhor que nada. E aí aplica uma multa. E ele está reconhecendo que o Bruno Henrique foi antiético. Sim, embora eu insisto, a gente tem que esperar a definição do inquérito criminal. Mas com as informações que temos hoje, porque não dá para esperar... essa me parece a melhor das soluções. Eu também acho. Só que as pessoas meio que enlouqueceram e colocaram o Bruno Henrique no mesmo balaio do Nino Paraíba, do Bauerman. E são coisas diferentes. São situações diferentes. Então, assim, a gente pode debater, mas ele deveria pegar um jogo. Você pode opinar perfeitamente. O que você não pode opinar é que exista um artigo no CBJD que contemple a situação do... Não tem. Então a gente precisa atualizar o CBJD. Precisa. Eu acho que tem que atualizar o CBJD e atualizar a forma como ele atua. O STJD, o tribunal. Mas aí tem um problema, Lédio. Tudo. Infelizmente, esse modelo arcaico que prevê tantos recursos, tanta politicagem, por consequência, ele é previsto em Constituição. Então, para você alterar o modelo de justiça desportiva no Brasil, do STJD, com todas as suas instâncias, para um tribunal de penas, tem que mudar a Constituição. Então, assim, você imagina, com tanta coisa para resolver no Brasil, vamos mudar a Constituição agora para atender. Mas é o que precisa ser feito em algum momento. O STJD é bancado pela CBF, o que também é outra incoerência. Não pode, devia ser independente. Agora, para mim, a situação do Bruno Henrique está muito clara. E, assim, todo o barulho que está acontecendo em torno do Bruno Henrique, ele é causado, na minha opinião, por desinformação, clubismo e por indignação fácil. Tem que punir, claro que tem que punir, mas qual a lei para você punir isso? Então, assim, eu fui convencido. Eu acho que a defesa do Flamengo foi muito coerente. Eu fui convencido pelos argumentos dela. Eu acho que ela foi impecável. Acho difícil rebater a defesa do Flamengo. Como também acho que o relator aqui achou a solução que dava. Né? A multa de 100 mil, multa máxima de 100 mil. Mas isso é o que eu penso, não sei o que vocês pensam. Para mim o caso é assim o caso. Eu acho que o caso é completamente diferente dos outros atletas que você citou, né? Pelo menos do que a gente sabe até agora, o Bruno Henrique não se beneficiou, vamos dizer, dessa informação privilegiada para ter algum benefício pecuniário.
Eu acho que eu parto exatamente disso aí, né? Se ele deu a informação, como você diz, a questão de ética, né? Mas aí seria uma outra versão em relação aos outros atletas, entendeu? E essa do relator em relação ao artigo realmente é para não deixar a coisa passar batida, né? Mas aí eu acho, Júnior, que no momento que o Bruno Henrique, se provado, né? Porque o processo está andando, né? Exato, o inquérito está andando. Nem virou processo. Se ele passou essa informação e alguém supostamente iria ganhar dinheiro, temos um grande problema. Eu acho que ele deveria sim ser punido, na minha opinião. Agora, se não existe... Aí é um problema ético. Ele pode ser punido, inclusive, pela justiça comum, Serginho. Eu sei. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem um grande buraco na legislação. Esse é um problemão que a gente tem. E, de repente, esse caso deveria surgir para a gente conseguir mexer no regulamento, né? E aí, mas assim, eu não acho que dá para absolver desse jeito o Bruno Henrique. Se ele eu não estou absolvendo, eu estou dizendo, fazendo uma comparação somente o caso dele com o caso dos outros jogadores. Porque os outros ganharam dinheiro direto ali, né? Isso é o que me chama mais atenção. Entendeu? Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Quer dizer, a questão ética, ela tem um valor, muitas vezes, muito maior do que qualquer outra situação. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Sim. O que o Bruno fez é o que o Arrascaeta fez. Só que ele fez e avisou ao primo, sei lá, ao sobrinho, que ele ia levar um cartão amarelo. O cara foi lá e apostou. Ele vacilou. Ele cometeu um vacilo, um erro ético. Tem que ver se isso também se comprova. Bom, pois é. Porque isso eu tomo muito cuidado porque o inquérito está em andamento. Sim, tem que ver se isso se comprova. Agora, a questão... Se se comprovar, inclusive, o Bruno Henrique pode ser punido na justiça comum. Mas o processo está rolando. O que está em discussão agora é a justiça desportiva. Sim, sim. Existe ferramenta para punir o Bruno Henrique na justiça desportiva? Esse é o ponto, claro. Esse é o ponto que está em discussão. Se tivesse o artigo que eu li aqui da FIFA, mas não tem. Estava resolvido, Não está no STJ. Não é a mesma CBJD. Não é a mesma coisa do caso do Nino Paraíba. Ele não recebeu dinheiro, ele não fez nada. Então, ele cometeu um vacilo, uma bobeira que virou esse tamanho, uma coisa desse tamanho. Agora, volto a dizer, o tempo. O jogo aconteceu em novembro do ano passado. A denúncia em maio. O STJD resolveu entrar no assunto. E passou-se um ano... Por causa do clamor popular, claramente. Passou-se um ano e o caso está aberto, cara. Ontem, um juiz pediu vistas do processo. Ilédio, vou além. Como o inquérito está aberto, entendo que a justiça desportiva tem até pouca margem para, nesse momento, tomar uma decisão muito radical. Porque se ele for inocentado na justiça comum, se o inquérito, por exemplo, demonstrar que olha, ele não é culpado, ele não fez nada de errado... Como é que fica a desportiva? Então a desportiva tem que focar nos aspectos esportivos e nas ferramentas que ela tem nesse momento. E o que ela tem nesse momento são os artigos que eu mencionei. Por isso que eu acho que o relator o Flamengo pleiteia a absolvição. E o relator, o Flamengo inclusive aponta aquilo que o clube entende ser contradições no inquérito, na investigação. Mas isso quem vai decidir é outra esfera. Na esfera esportiva, o Flamengo pleiteou a absolvição. E no momento o que a gente tem é um voto, né, do relator, temos que ver os outros, por mudar o enquadramento de artigo para o 191. Eu acho que a tendência será mudar o enquadramento, porque para mim é tão claro lendo os artigos, é tão claro. O segundo artigo eu não acho tão claro. O primeiro sim. Porque se o Flamengo está dizendo que pediu o cartão para o Bruno, o Flamengo não foi prejudicado. Ponto. Né? Quem seria o prejudicado já afirma que... Segundo atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida. Exato, porque o cartão, qualquer cartão de alguma forma pode influenciar o resultado da partida. Mas é que tem que punir o Flamengo e não o Bruno. Oi? Vai ser que punir o Flamengo e não o Bruno, porque foi o Flamengo que falou, toma, ele só cumpriu a ordem do empregador. Não, mas aí foi o Bruno que fez.
Ah, mas aí eu achei Mas ele não fere a ordem. Você tem que punir todos os jogadores que forçam o terceiro cartão amarelo. Eu acho que tem uma brecha, porque no momento que você toma um cartão e de repente você é expulso, você mexeu. Então você tem que punir o Arrascaeta também. Tomou um terceiro cartão amarelo. Tem que punir o Hugo, tem que punir o Arcanjo, todos os jogadores que forçam o terceiro cartão amarelo. É uma demanda difícil. E você não consegue. Eu acho que o melhor caminho é esse do relator ontem. Pelo código que a gente tem. O Valdívia já foi punido. O Valdívia já foi punido por forçar cartão amarelo. Houve um clamor, era um jogo no Pacaembu. Ele meio que tirou sarro da situação, o tribunal se irritou e acabou punindo ele. Que eu me lembro foi o único caso. Você não pode achar exceção à regra, né? Que eu me lembro foi o único caso o único caso de jogador hoje punido no Brasil. Aí já é jurisprudência. Se alguém já decidiu isso, já tem um caso que permita. Um caso. Ok, mas um serve. Mas aí, para ser justo, você tem que aplicar todos. Cara, a gente ontem, domingo, a gente estava no Maracanã, eu e o Júnior. O Arrascaeta levou o amarelo, a gente falou no mesmo hora. E da forma como ele levou a data FIFA, ele vai viajar. Todo mundo sabe, acontece toda hora. Por exemplo, você olha, o amarelo que tomou o Arrascaeta, segurou a camisa do adversário e deu um puxão, né, Led? Aí amarelo. O Bruno foi discutir com o juiz. Sim. Quer dizer, são até situações diferentes, porque você puxou a camisa do teu adversário saindo para um ataque, não tem jeito. E o Bruno foi discutir com o juiz. Até isso, né, chama a atenção a forma como tomou o amarelo. E se você tomou o amarelo e vai tirar onda dizendo, eu tomei amarelo, aí não tem jeito. Quase que é obrigado a alguém tomar uma... Mas é que tem um problema de origem ali, né? Uma coisa é você tomar esse amarelo para já resolver o teu problema de cartões com uma data FIFA. Outra coisa diferente é o teu primo ganhar o dinheiro em cima disso. Eu lamento, mas nesse caso, uma diferença ele grande. escancara a fragilidade da justiça desportiva brasileira. Ela está burocratizada, ela está atrasada, ela não está atualizada dentro dos artigos que deveria ter. Então, cara, eu não vejo solução. Eu acho que eu estou com você, eu acho que o relator tomou a melhor decisão. A solução seria... A absolvição eu acho demais, eu acho que é uma multa. Sim, a solução seria você conseguir... A solução pensando em algo mais profundo. Então, por exemplo, Palmeiras soltou uma nota, a Leila soltou uma nota, na qual ela tenta estabelecer um parâmetro da punição ao Alan e até o momento da não punição ao Bruno Henrique, que está jogando sob efeito suspensivo. Então ela fala do ponto de vista do Palmeiras, né, que o Palmeiras não se sente diante de uma decisão justa. Ela fala que o Palmeiras sempre respeitou, seguirá respeitando as instituições, espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo, um atleta é condenado por uma infração grave, joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí quando finalmente é marcado um novo julgamento, volta-se pela absolvição desse atleta, a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Tudo isso acontece em uma semana decisiva. Na verdade, qual que era o mundo ideal? Era que Palmeiras não precisasse olhar para a sua situação específica, Flamengo não, e os clubes juntos, como sócios do futebol brasileiro, falaram o seguinte, gente, esse modelo de justiça esportiva ele é ruim para todo mundo. Não dá para demorar um jogador tomar um cartão em julho e ele ser julgado em novembro pelo cartão. Tem que ser assim, rápido, sabe? Temos que resolver isso em 2, 3 dias e criar soluções para que isso aconteça. Só que os clubes aqui, eles se veem como inimigos e não como sócios. E prova disso, para mim, foi a maneira como eu interpretei, foi as propostas que o Flamengo assinou ontem, e não vou nem entrar no mérito se as propostas são boas ou ruins. O Flamengo, no fim do dia, coincidentemente, justamente ontem, o Flamengo, no fim do dia, apresentou propostas para fair play financeiro no Brasil e outros temas. Entre esses temas, veja ali o primeiro, proibição de gramados artificiais. Quem é que usa gramado artificial hoje no Brasil? Palmeiras, Botafogo, Galo, na Série A, e o Furacão voltando também. E a questão de fair play financeiro, o Flamengo até coloca questões que achei bem razoáveis, bem boas, que é o seguinte, quando você decreta a recuperação judicial, enquanto você não começar a pagar as suas dívidas, você não pode pegar investimento de fora e sair contratando e investindo. Isso gera uma injustiça. Achei uma proposta muito boa, muito razoável. Mas ela fere neste momento
interesses de outros clubes, mesmo ela parecendo razoável. E quando o Flamengo assina uma nota sozinho, não é que assim, Flamengo, Grêmio, Inter, Santos, nos unimos e vamos apresentar propostas para melhorar o futebol brasileiro. Quando o Flamengo apresenta essas propostas, que não vou nem entrar no mérito se elas são boas ou ruins, sozinho, é mais um capítulo de que os clubes brasileiros... São para guerra de narrativa. Exato. Assim, que os clubes brasileiros nunca estão juntos por melhorias. Que as propostas sejam ruins. A fair play deveria ser obrigatório. Não está errado o pleito. Só que o dia é só para alimentar munição de guerra. E o uso de sintético é uma discussão importante. O Flamengo jogou. Eu acho que hoje o Flamengo tem condição de pedir gramado sintético. O gramado do Maracanã está bom. Os últimos 2 anos o gramado do Maracanã estava horroroso. Ele não tinha nenhuma moral para pedir gramado sintético há 2 anos atrás. O fim do sintético. Agora é piso sintético. Agora, beleza. Agora o Flamengo conseguiu arrumar o campo. Mas vocês vão... Mas eu fiquei meio chocado quando eu vi assim, o Flamengo propôs sozinho e insisto, eu não estou entrando no mérito se as propostas são boas ou ruins e achei as propostas, eu li inteira a nota do Flamengo. Achei boas. São boas. Achei boas. Mas o que me espanta, não deveria espantar na verdade. É o dia, né? O que me chama a atenção é o dia, logo depois da nota da Leila, e o fato do Flamengo sozinho, não seria mais forte Flamengo, Grêmio, Inter, Santos, Flamengo sozinho. Porque na minha opinião, essa para mim é a prova que o Flamengo não está muito interessado em resolver as grandes questões do futebol brasileiro. O Flamengo está interessado em resolver as suas questões. Se tivesse interessado em resolver questões do futebol brasileiro, o Flamengo sentava numa mesa com outros representantes e ouvia e conversava. O Flamengo não está fazendo isso. Mas quais representantes? Né? Eles não conseguem... Então, esse é o problema, Júnior. Para criar a liga, tem a LFU, a Libra. Então, assim, enquanto os dirigentes não se derem conta que eles não vão resolver os seus problemas individuais sozinhos, eles precisam do coletivo, porque isso aqui é coletivo. E o pior, que isso é uma grande burrice, vamos dar o nome correto, isso é uma burrice tremenda. Olha para a Inglaterra, olha para o futebol, para o esporte americano, todos reunidos em ligas, né? Todos resolvendo coletivamente seus problemas. Aí o Flamengo não quer fazer isso, né? Eventualmente o Palmeiras não quer fazer isso, eventualmente o São Paulo não quer fazer, depende da posição que eles estão. Mas o fato é que não tem ninguém querendo resolver o problema do futebol, você quer resolver o seu problema. Né? E juntos, imagina, cara, o poder de Flamengo e Palmeiras, juntos, eles poderiam abalar a estrutura, dizer, essa justiça esportiva, como funciona desse jeito, é uma porcaria, isso aqui não está ajudando. Precisamos partir para uma outra solução. Ano que vem já queremos um outro jeito de fazer justiça desportiva. Mas não vai acontecer. Ano que vem, de novo, a gente vai ter jogador tomando cartão em julho, entrando com efeitos, porque foi o Palmeiras que pediu efeito suspensivo lá atrás, entrando com efeito suspensivo, o julgamento se arrasta e aí na reta final você tem a surpresinha. Opa, agora seu jogador está fora. A gente tá vivendo... Coincidentemente, justo nessa semana foi marcado o julgamento e agora você não vai poder usar o seu atleta. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que a justiça desportiva brasileira precisa passar por uma reformulação urgente, com julgamentos mais rápidos e regras mais claras, como acontece na Europa? Ou acredita que o modelo atual ainda pode funcionar, desde que haja mais compromisso, menos politicagem e uma atualização no Código Brasileiro de Justiça Desportiva para lidar com casos modernos, como o de Bruno Henrique e o envolvimento indireto com apostas? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.